Olá pessoal, vamos para mais um vídeo no canal da Ideal. Hoje nós vamos falar sobre como montar um planejamento a longo prazo. É claro que falar de planejamento a longo prazo e consequentemente falar em alguns momentos sobre periodização leva a gente a ter uma necessidade maior de tempo para discutir com profundidade os diferentes modelos e os diferentes conceitos que nós precisamos levar em consideração. O objetivo do vídeo de hoje, na verdade, é dar dicas práticas para você que já conhece os conceitos, para você que já conhece os modelos, para você que já tem uma noção sobre planejamento e provavelmente para você que já planeja a longo prazo. Então, algumas dicas práticas que perpassam por todos os modelos, mas também são dicas que ajudam a gente lá no dia a dia a fazer um planejamento consistente. O primeiro passo que a gente dá quando a gente fala de planejamento a longo prazo é marcar as competições no calendário. Então, o que você vai fazer, a primeira coisa é registrar todas as suas competições, pegar o seu calendário, marcar todos os dias do ano que você vai estar com o seu aluno, que você vai estar com o seu atleta, e você vai marcar as competições. Mas nesse momento de marcar as competições, você precisa definir quais são as competições-alvo e quais são as competições preparatórias e quais são as competições auxiliares. Essas zonas de prioridade por competição vai determinar de maneira significativa quais serão as características das semanas precedentes a cada competição. Bom, eu tendo aí um pouco mais para o modelo de periodização tradicional, mas no dia a dia ali, na minha prática, eu uso tanto conceitos da periodização tradicional, conceitos de Matveev, quanto conceitos da periodização em bloco, quanto conceitos de modelos não periodizados. Mas eu sempre faço um planejamento a longo prazo. Mas dentro dessa ideia, quando você define momentos de competição-alvo, você entende que naquelas competições auxiliares não existe problema de o seu atleta, de o seu aluno chegar mais cansado, não chegar num ponto de desenvolvimento das capacidades tão esperada como a necessidade que você tem para uma competição-alvo. Então é importante que você defina essas zonas de prioridade. Bruno, mas eu sou do esporte coletivo, eu participo de competição todos os dias, na verdade toda semana, 3 vezes por semana, então não tem dessa de ter competição-alvo, competição auxiliar. Cara, pode até não ter competição-alvo, pode até não ter competição auxiliar. Mas hoje, na forma como o esporte coletivo está organizado, na forma como a gente tem as organizações dos campeonatos, você consegue ter semanas onde você terá jogos com maiores níveis de dificuldades e jogos com menores níveis de dificuldades. Mas essa questão do nível de dificuldade, ele não vem somente pela característica do adversário. Ele vem também, principalmente no Brasil, pela distância que eu tenho das viagens. Então, viagens mais longas levarão a ter um maior nível de dificuldade daquelas partidas, por causa do tempo de recuperação. Levarão em consideração o horário da partida. Então, uma partida com um jogo um pouco mais tarde, onde eu vou ter intervalos curtos de recuperação entre elas, com semanas congestionadas, terão níveis de dificuldades maiores do que quando eu tenho uma partida somente no final de semana, pensando no esporte coletivo. Então isso faz com que você tenha diferentes níveis de dificuldade em diferentes momentos do calendário. Um final de calendário tem um nível de dificuldade muito maior do que o início de calendário competitivo. Então perceba que você pode levar isso em consideração para fazer planejamentos dentro do teu esporte. No esporte individual existe uma facilidade um pouco maior para a definição, mas no esporte coletivo você terá que ter uma experiência um pouco maior para conseguir levar tudo isso em consideração. Bom, eu entro um pouco mais a fundo nesses conceitos em alguns cursos da Ideal, mas hoje eu quero dar algumas dicas práticas e rápidas. Dando continuidade, então, você marcou as competições no calendário, você definiu as prioridades. Vamos para o próximo passo.
O próximo passo é marcar as semanas. O próximo passo é marcar as semanas avaliativas. Porque você já tem pontos chaves no seu calendário, que são os momentos onde você vai competir. São os momentos onde você precisa estar preparado para competir. Mas você só vai saber se você vai estar preparado para competir naqueles momentos se você avaliar. Então você precisa marcar dentro desse calendário quais serão as suas semanas avaliativas. E aí você precisa definir se essa avaliação vai ser 4 semanas antes da competição, 6 semanas antes da competição, 10 semanas antes. Isso vai depender do seu esporte, isso vai depender do objetivo do seu aluno, isso vai depender da capacidade de alvo, isso vai depender das avaliações iniciais do seu aluno e das dificuldades que ele apresenta nas avaliações iniciais. Isso vai depender do modelo de periodização que você utiliza ou de não utilizar o modelo de periodização. Isso vai depender do tempo disponível que você tem entre o início da temporada e a primeira competição-alvo. Existem vários critérios que você precisa levar em consideração. Então, quando você estiver desenhando competição-alvo, a sua periodização, identificar as competições-alvo e for desenhar a sua semana avaliativa, anota isso que eu acabei de falar aqui e pense sobre esses aspectos. Bruno, mas quanto tempo eu levo para desenvolver uma determinada capacidade? Você vai ter que buscar na literatura. Qual o melhor tempo para avaliar essa capacidade depois de algumas semanas de treinamento? Você vai ter que buscar na literatura. Alguns vídeos nossos aqui do canal trazem algumas ideias, alguns cursos nossos entram um pouco mais profundamente, mas você também consegue buscar essas informações na literatura científica. Então, definiu as competições, marcou as semanas avaliativas. O próximo passo é definir quais serão as semanas que eu vou dar choque, que eu vou aumentar a carga, que eu vou gerar acúmulo de carga, e quais vão ser as semanas que eu vou gerar recuperação, que eu vou gerar redução da carga. Lembrando que a ondulação da carga de treinamento ela é importantíssima para que haja adaptação positiva, para que não haja síndrome do excesso de treinamento. Então você precisa planejar períodos de choque, períodos de recuperação e fazer ondulações da carga. Depois de definido isso, você vai definir quais serão as capacidades estimuladas em cada momento. Então, isso vai ter uma diferença muito grande se você usa o modelo tradicional ou se você usa o modelo em blocos. O modelo em blocos ele traz mais para capacidades diferentes ao longo do tempo. O modelo tradicional de Matveev ele faz várias capacidades com diferentes zonas de predominância. Se você não utiliza nenhum desses modelos, se você não acredita nisso, mas você quer planejar, aí você vai ter que tomar uma decisão. Tomar a decisão, ela deve ser considerada em que aspecto? Qual é a principal capacidade predominante para o desempenho que eu estou querendo desenvolver? Para aquela modalidade que eu estou desenvolvendo, qual é a capacidade que predomina? Qual é a determinante da performance? Quais são as capacidades auxiliares? Quais são as capacidades que meu aluno tem deficiência? Se você avalia, você identifica isso. Se você identifica, você tem pura obrigação de trabalhar essas deficiências que podem auxiliar as capacidades principais. Qual é a capacidade que eu preciso ter mais tempo de estimulação porque ela tem uma maior dificuldade de desenvolver? Qual o nível de desenvolvimento de cada capacidade do meu aluno e quais ele chegou próximo ao efeito teto? Cara, você precisa pensar nisso. Depois que você pensa nesses aspectos, você vai colocar isso dentro do seu planejamento. E vai escrever, esse é o momento que eu vou dar predominância para essa capacidade, esse é o momento que eu vou dar predominância para essa capacidade, e você vai definir o porquê, você precisa colocar porquê. Eu vou dar predominância por causa disso, disso e disso. Eu vou dar predominância aqui por causa disso, disso e disso. Depois de definido isso, a gente vai para o próximo passo. O próximo passo é que você precisa quantificar qual é a evolução que você quer atingir para cada capacidade. Essa evolução ela vai pelo nível prévio de desempenho. Então, um atleta que já tem um bom desenvolvimento de capacidade aeróbica, dependendo do nível de VO2 que ele está naquele momento e do histórico de desenvolvimento do VO2, você não vai conseguir evoluir ele em 20%, em 30%.
Então, qual vai ser o número que você vai buscar? É 5%? É 6%? É 10%? Sabe como é que você vai definir isso? Conhecendo o seu aluno, avaliando o seu aluno e comparando com os dados da literatura nos tempos disponíveis que os estudos apresentam. Dentro dessa ideia, então, você vai definir esses valores metas. Para que você vai definir esses valores meta? Para você comparar com as avaliações físicas nas semanas avaliativas que você já demarcou lá no início do planejamento, para você saber se você está atingindo o próximo daquilo, e se você não estiver atingindo, você vai precisar avaliar qual é a mudança que você vai executar no planejamento. Mas como assim? Eu planejei. Se eu planejei, eu tenho que seguir. Aí a gente vai para o próximo passo. O próximo passo é definir os seus parâmetros de controle e monitoramento, que vai estar atrelado com esse registro e controle dessa evolução de cada capacidade, sabendo que o monitoramento da carga ele deve ser multivariável, deve se controlar várias coisas, mas você vai usar esses valores de evolução e dentro do seu monitoramento você vai entender se você está se aproximando ou não e se dentro das suas semanas avaliativas isso foi constatado ou não, e aí com isso você vai mudar o planejamento. Então o que nós precisamos entender é que planejamento a longo prazo ele não pode ser rígido, ele não pode ser estático e ele não pode ser feito lá no início da temporada e nunca mais ser modificado. Planejamento a longo prazo tem e deve ser reajustado dia a dia, semana a semana. Mas ele deve ser reajustado baseado nas suas variáveis de controle e monitoramento da carga. Bom, dentro dessa ideia, nesse vídeo eu tentei te mostrar alguns passos básicos que você precisa pensar ao planejar a longo prazo. Se você vai usar modelos já consolidados na literatura, se você não vai usar modelos nenhum, pelo menos pegue essas teorias, pegue esses passos que eu te deixei de dica aí e coloque na ponta do lápis e perceba que eles vão começar a te dar um norte muito melhor para você conseguir fazer um planejamento cada vez mais consistente. E claro, com o objetivo principal sendo levar ao pico de performance. É possível, gente. Tem autores que falam que esse pico de performance ele não é alcançável. Você chega a um determinado valor ali e se mantém estável. É possível fazer planejamentos para que você gere supercompensação e gere evolução. Mas você precisa ter esses valores quantificados, esses valores bem racionalizados. Racionalizados eu falo no sentido de eu comparo com pessoas que já chegaram nesse momento, que já chegaram nesse ponto, que já planejaram, e geralmente você vai encontrar esses dados em estudos científicos, e eu vou fazendo uma adequação à realidade do meu aluno, do meu atleta, da equipe a qual eu acompanho. Se você gostou dessa ideia, se você acha que você precisa entender um pouco mais sobre esse tema, nós, da Ideal, podemos te ajudar, porque nós temos alguns cursos de planejamento e treinamento esportivo, de monitoramento da carga, de avaliação física, que pode te dar um norte maior. Mas se mesmo assim você gostou, mas você não está interessado em fazer o vídeo, pelo menos deixa uma curtida no vídeo, pelo menos compartilha, pelo menos se inscreve no canal e envie esse vídeo para alguém que você acha que possa aproveitar e fazer um planejamento mais bem feito. E claro, que você leve o seu aluno ao pico de performance. Um grande abraço e até o próximo vídeo.